E antes de nós fazermos a leitura, esta passagem se refere a um tempo final do ministério de Jesus Cristo. Não exatamente o meio, mas o final do ministério. Nós estamos, pelo nosso calendário litúrgico, trabalhando o início do ministério de Jesus Cristo, e nós vimos então pela primeira leitura que fizemos, que Jesus Cristo, desde menininho, desde pequenininho, ainda que tenha nascido e colocado numa manjedoura, ele passou a viver algum tempo, que distancia daquela noite em que ele veio à luz, né? Se distancia um pouquinho de tempo, um lapso de tempo, até que os magos tivessem encontrado Herodes, tivessem conversado com Herodes, tivessem viajado, conversado com Herodes, tivessem procurado Belém e encontrado Maria com o seu menino numa casa. Já não era mais na estrebaria. Então, nenhum presépio digno de verdade deve conter os reis magos, porque não havia. Eles chegaram algum tempo depois. Mas a Bíblia nos mostra claramente que eles vieram entregando ouro, incenso e mirra, que são elementos significativos do ministério de Jesus Cristo. É quase que algo profético em relação ao ministério de Jesus Cristo. E a Bíblia não conta muita coisa a respeito desse período até o batismo de João, que nós lemos também. Mas o que nós sabemos neste lapso de tempo é que José, Maria e Jesus se retiraram de Belém logo após a visita dos magos e foram para o Egito, até que aquele rei Herodes, que não era um judeu legítimo, era um idumeu, portanto era um estranho na casa de Israel, reinando ali, né? Até que aquele rei faleceu. E então Deus avisou José lá no Egito de que estava na hora de voltar, mas que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando no lugar dele na Judéia. Então eles subiram para Nazaré, território da Galileia, onde eles viveram, e Jesus viveu durante aproximadamente 28 anos, mais ou menos isso. E o que talvez um pouco menos até do que 28 anos, ele viveu até os 30 anos lá. Mas nós não sabemos exatamente quando é que ele chegou lá. Foi depois da morte de Herodes, alguns anos ali. Precisa fazer uma conta matemática, não é? De qualquer maneira, tudo isso fazia parte de um processo elaborado por Deus e profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Esses homens falaram, movidos pelo Espírito Santo, lá no passado, coisa de 700 anos, coisa de 1000 anos antes, coisa de 500 anos antes. Eles falaram todas estas coisas acerca de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é chamado de Nazareno, Jesus Nazareno, por conta da profecia. A Galileia é uma região que havia um judaísmo dilacerado já. Então, está profetizado, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, não é? De qualquer maneira, o que nós percebemos é que Jesus Cristo foi sendo educado e cada vez mais consciente da sua natureza e da sua missão. Certamente, Maria e José criaram seu filho e os demais filhos que tiveram depois no ambiente da sinagoga, e Jesus Cristo desde cedo aprendeu a lei do Senhor e desde cedo aprendeu a ler. E desde cedo aprendeu a interpretação bíblica que lhe vinha com toda a certeza da
inspiração da presença do Espírito Santo na sua vida, porque desde o ventre materno ele era cheio do Espírito Santo, é diferente dos bebês que nascem hoje, não é? Ele era um bebê especial. E ele cresceu aos 12 anos, nós nos lembramos, ele foi ao templo com seus pais e lá ele se esqueceu da vida, porque ele começou a tratar de questões que eram pertinentes à fé, pertinentes à palavra de Deus. E por conta disso, então, ele ficou entretido lá entre as autoridades eclesiásticas, entre as pessoas que entendiam de Bíblia, escribas, fariseus, doutores da lei, etc. E ali ele demonstrou uma inteligência e uma compreensão das Escrituras muito acima do normal dos 12 anos. Mas a Bíblia diz que ele foi embora para casa quando seus pais o localizaram e ali viveu em sujeição aos seus pais até os 30 anos, quando, como judeu emancipado, né, como aquele que poderia exercer um sacerdócio, porque aos 30 anos o levita começava a exercer, não é? Ele então partiu para o Rio Jordão, onde João Batista já tinha sido preparado por Deus para começar a batizar as pessoas e pedir que elas se arrependessem dos seus pecados. Ele foi lá, se integrou neste batismo e daí foi para o deserto, onde ele foi tentado 40 dias e 40 noites, e a partir daí ele era outro. Os seus parentes sentiram uma diferença enorme em Jesus Cristo, porque agora ele não era o carpinteiro sujeito, ele não era um carpinteiro meramente, ele não era uma pessoa anônima como tinha sido, mas agora ele começou a pregar: é chegado a vós o reino de Deus. E a Bíblia nos conta que ele, então, andou por muitos lugares da região do norte, não é? Da região da Galileia, e ele começou a pregar e a atrair pessoas para si. Então ele chamou os discípulos, foi chamando um a um, e nós sabemos que ele fez uma viagem missionária por aquela região com os 4 pescadores, que são André, Simão, João e Tiago. Esses 4 foram os primeiros acompanhantes de uma viagem missionária, não é? Depois disso, houve uma segunda viagem missionária, em que ele mandou previamente à frente dele os 12 discípulos, inclusive Judas, que depois veio traí-lo. E essa narrativa está em Mateus no capítulo 10, e também aqui em Lucas, no capítulo 9. Mas somente Lucas conta a história de uma terceira missão missionária, e desta vez incluindo 70 ou 72, depende da tradução bíblica que se usa, não é? 70 ou 72 discípulos, portanto, não era só o corpo de apóstolos, mas um grupo maior, de 70 ou 72, e o texto vai começar assim, a partir do capítulo 10, verso 1. O Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Um pouco antes, na descrição de Lucas, está dito que Jesus Cristo passou por aldeias da Samaria na direção de Jerusalém. E os samaritanos não admitiram que Jesus Cristo pousasse numa das suas cidades, porque eles estavam percebendo que Jesus ia para Jerusalém, então eles não quiseram abrigá-lo lá. Mas outra aldeia o abrigou.
E possivelmente é a partir daí que a nossa narrativa começa, quando Jesus Cristo, então, seleciona os 70 ou 72, é um grupo grande, maior do que este que está aqui hoje, não é? E diz, de 2 em 2, eu quero que vocês vão para as cidades. E as instruções estão aqui, nós não vamos ler agora as instruções para eles, mas fica claro que era uma viagem para a região da Judéia, portanto, Reino do Sul, portanto, no sul, que ele nunca tinha feito antes uma viagem dessa natureza com estes homens, não é? Então, é um grupo que agora vai percorrer de 2 em 2 vários lugares da Judéia. Nós estamos falando de 35 ou 36 lugares, talvez até mais, porque Jesus previu a possibilidade de uma cidade não querer receber aquelas duplas. Então é possível que ele tenha tentado alcançar no fim do seu ministério o maior grupo de pessoas, mas ele próprio ia passar por cada um desses lugares. O que ele fez foi adiantar o expediente, de maneira a tornar mais dinâmica a sua passagem pelas cidades ou pelas aldeias que os seus discípulos foram. A partir do verso 17 é o nosso caso aqui. Então, acompanhe comigo a leitura do capítulo 10 de Lucas, do verso 17 até o verso 24. E diz assim o texto: Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, portanto fora da multidão: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, esses discípulos de Jesus receberam a orientação de ir com uma palavra só. A palavra é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Quer dizer, eles foram como arautos, eles foram como mensageiros do rei que vinha atrás. Eram, portanto, portadores de uma mensagem de libertação há muito tempo esperada pelos israelitas, mas não no estilo que os israelitas queriam, que seria o reino
por meio de ações políticas, por meio de estratégias de relacionamento, por meio de guerra talvez, por meio de dominação física, dominação de caráter político. Na verdade, Jesus Cristo propôs que o reino de Deus fosse uma realidade para aquela gente, ou o reinado de Deus fosse uma coisa efetiva na vida daquelas pessoas. Deus governando as suas vidas, mas Deus governando as suas vidas não pela lei de Moisés, e sim Deus governando as suas vidas por meio de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Muito bem, o texto nos mostra também que ele deu a eles autoridade para irem e dizerem esta palavra. Se eles entrassem numa cidade e essa cidade os acolhesse, então certamente a viagem teria sido bem-sucedida. Mas poderia haver o caso de cidades não os acolherem. Então ele disse claramente: se vocês não forem recebidos nessas cidades, vocês saiam às ruas, no lugar público, portanto, e vocês sacudam as suas sandálias, retirando o pó das suas sandálias que vem do chão dessa cidade. E digam, vocês receberão rigor por causa da sua incredulidade, mas vocês precisam saber que o reino de Deus é chegado. Ou seja, em qualquer circunstância de boa receptividade ou má receptividade, a mensagem era a mesma. A reação de Deus para com cada cidade seria diferente, mas a mensagem era a mesma: é chegado o reino de Deus. Aí Jesus Cristo acrescentou o seguinte: vocês vão em regime de urgência, não levem nada de excessivo, levem apenas o suficiente para chegar, não fiquem parados, distraídos pelo caminho. E quando vocês chegarem lá, se houver uma pessoa doente, curem. Curem. Portanto, esses discípulos que estavam acostumados a ver Jesus curar, agora receberam a autoridade para curar. E deve ter sido uma experiência fantástica, não é verdade? Chega alguém que está sofrendo, vamos dizer assim, com uma forte pneumonia. O discípulo chega nele e diz assim: em nome de Jesus, sara. E a pneumonia vai embora. Deve ter sido emocionante esse período em que os discípulos passaram ali resolvendo os problemas físicos, resolvendo os problemas emocionais das pessoas. Deve ter sido muito marcante para cada um deles. Mas eles não falaram nada disso quando eles voltaram. Se você olhar de novo aqui o texto, vocês vão verificar que quando eles regressaram, eles voltaram avivadíssimos. Acho que nunca eles estiveram tão avivados, porque eles haviam vencido. Se porventura alguma cidade negou a pregação para eles, o texto não relata. Mas deve ter sido tão insignificante o número de cidades que rejeitou a presença deles, que aparentemente o sucesso dessa missão foi total. Mas eles não falaram de quantas pessoas eles evangelizaram. Eles não falaram de quantas pessoas eles curaram pelo nome de Jesus Cristo.
eles ficaram impressionados com outra coisa que aconteceu. O que aconteceu? O que acontece quando a gente começa a falar da graça de Deus para as pessoas? O inferno se abala. O inferno se perturba. Porque nós sabemos que toda pessoa sem Jesus Cristo no coração é denominado pelas Escrituras como uma pessoa que é filho da ira, filho da desobediência. Toda pessoa sem Jesus Cristo, até mesmo aquela que frequenta a igreja, mas que porventura ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, continua nas trevas, continua sob o domínio do pecado, continua sob a influência maligna de Satanás. De maneira que todo o processo da gente repartir o evangelho com uma pessoa, pode ser em casa, pode ser no serviço, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar, é uma luta não com a pessoa que está ouvindo a nossa fala, mas é com o diabo que a domina. E quando os discípulos voltaram, olha, vamos prestar atenção aqui, regressaram os 70 possuídos de alegria, quer dizer, completamente fora do chão, de tão alegres, de tão exaltados, de tão maravilhados, eles voltaram quase que fora de si, e eles disseram assim: Senhor, os próprios demônios se nos submetem. Nós sabemos que havia dentro do judaísmo uma prática quase que natural de exorcismo, que havia exorcismo. Nós vemos relatos no Atos dos Apóstolos em que pessoas praticavam exorcismo. Nós nos lembramos daquele menino que rolava na água ou rolava no fogo, e enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração, os 9 discípulos que ficaram lá no pé do monte tentaram de toda maneira praticar exorcismo do menino e não resolvia. Nós temos que nos lembrar, quando Jesus Cristo veio à terra, o diabo deu pulos assim. E ele concentrou todas as suas forças para tentar destruir o ministério e a missão de Jesus Cristo. Nunca houve na terra uma incidência tão forte de possessões quanto no tempo de Jesus Cristo, quanto no tempo do começo da igreja primitiva. E naturalmente, quando a gente pensa em exorcismo, a abordagem é diferente. Eu não sei se alguém já viu uma pessoa endemoniada aqui. Eu já. E é de assustar. Mas a gente pode tirar alguns exemplos. Havia um homem em Gadara que era possuído de muitos demônios. E a Bíblia diz que ele andava pelos cemitérios, pelas sepulturas. Ele andava nu. Por mais que tentassem segurá-lo, mesmo concorrentes não conseguiam, porque ele tinha uma força sobre-humana. E ele parecia um animal, grunhindo, rosnando, uma coisa completamente atípica se a gente considerar um ser humano normal. Este é um bom exemplo para nós sabermos que quando os discípulos se depararam com o primeiro caso
que lhes apareceu, então, possivelmente, eles disseram: sai em nome de Jesus, e ele saiu. E a partir daí, eles usaram esta fórmula. Meus irmãos, não é a fórmula que resolveu. Eu queria que vocês prestassem atenção na autoridade do Filho de Deus. Porque quando o Filho de Deus disse: vão de 2 em 2, eu dou autoridade, ele também disse: verso 19, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Mas ele não mencionou isso nas instruções iniciais. Ele só disse: vão para as cidades e preguem, é chegado a vós o reino de Deus. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que quando Jesus Cristo disse para um crente: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quando ele deu essa ordem, ele conferiu autoridade para que, por essa mensagem, os crentes de todas as gerações sejam competentes para entregar a mensagem e estarem cientes de que eles estão investidos da autoridade do Senhor para ministrar às pessoas, não importa se elas estejam doentes, não importa se elas estejam endemoniadas, não importa se elas estejam meramente sob o império do mal, sem nenhuma influência direta, significativa do diabo. Porque a autoridade de Jesus Cristo é muito maior do que qualquer coisa que exista. E um crente em Jesus Cristo, ainda que fique muito alegre por conta das obras que pode fazer em nome de Jesus, deve se lembrar que esta não é a maior alegria que um crente deve ter. Olha, hoje eu preguei direitinho, estou muito contente. Essa não é a alegria que Deus quer. Olha, hoje nós tocamos lindamente, o povo cantou lindamente, isso não é a alegria que Deus quer. E Jesus Cristo rapidamente corrigiu a atenção dos discípulos para a verdadeira alegria. Ele, em primeiro lugar, disse: olha, diante da informação de que os demônios se submetiam pelo nome de Jesus Cristo aos discípulos, ele disse assim: eu vi que Satanás caiu como um relâmpago, ou seja, eu vi que Satanás foi perdendo terreno, eu vi que as pessoas foram atraídas para o evangelho, e ele saiu derrotado, eu vi isso. Mas eu quero dizer uma coisa, e isso está no versículo de número 20. Não obstante de vocês estarem muito alegres pela missão, pelo sucesso da missão, pelo fato de que os demônios foram subjugados em meu nome, mediante a declaração de vocês, não obstante tudo isso, eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Meus irmãos, um espírito que se submeta ao crente, em nome de Jesus, olha, se você for tratar com o diabo sem Jesus, você perde. Mas se você for com Jesus, você ganha. Porque não é a sua autoridade que está ali, é a autoridade de Jesus Cristo.
Agora, o Senhor disse assim: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Como é que é? O nome de vocês está escrito nos céus. Se nós nos lembrarmos, o Antigo Testamento nos mostra com alguma luz o fato de que Deus tem um registro das pessoas que Ele ama e Ele salva. É muito interessante a gente verificar isso em Daniel, verificar, por exemplo, aquela crise que Moisés teve e dizer: Senhor, risca-me do teu livro. Ele falou isso. Desde sempre houve uma ideia que foi inclusive praticada nas cidades antigas, que era assim: você habita Jundiaí, a Jundiaí de antigamente, de 3.000 anos atrás, não é? Você habita em Jundiaí, então o seu nome está registrado na cidade. Quando você muda, você é riscado daquele livro. Quando você morre, você é riscado daquele registro. Mas enquanto você é morador daquela cidade, você tem o seu nome ali. Bom, o que Jesus Cristo afirmou para esses homens é que o nome deles não foi registrado na cidade em que eles estavam, nem na cidade que eles foram ministrar. O nome deles estava registrado na memória de Deus. Acho que Deus não tem um livro físico, não é? A linguagem é antropomórfica exatamente para nos dar ideia de registro. Mas o nome das pessoas a quem Deus chamou, a quem Deus justificou, a quem Deus houvera predestinado, está escrito na sua presença. Será que o nosso está lá? Será que o seu nome está lá? Será que o meu está lá? O que é que preciso fazer para que o meu nome esteja lá? O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, disse: muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome nós fizemos muitas obras. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, vocês nunca estiveram no meu livro. O Apocalipse fala: vão se abrir os livros e vão se ver as obras de cada um dos habitantes deste planeta. Mas vai se abrir um outro livro, o livro da vida. Quem não estiver inscrito no livro da vida não será salvo. Expulsar demônio é uma grande coisa? Mas o que é que o crente deve se regozijar? O crente deve se regozijar na certeza de que Deus o salvou, de que Deus em Cristo Jesus perdoou os seus pecados, de que ele foi chamado nesta terra para ser nova criatura, para ser testemunha de Jesus Cristo em qualquer circunstância. E ele percebe no cotidiano da vida dele que ele sofre por conta de ser assim, que ele tem que manter a moral de Cristo, que ele tem que manter o nome de Cristo, que ele tem que viver em nome de Jesus Cristo, que ele tem que fazer a obra de Jesus Cristo. Ele sofre com isto, porque a sociedade o oprime, a sociedade não está dependente de Deus, mas está dependente do diabo. E por isso ela oprime. E por isso o próprio diabo oprime. E por isso a nossa própria natureza quer nos fazer desistir do preço a pagar por ser crentes.
Mas o que Jesus Cristo mostrou aqui é que verdadeiramente a salvação procede de Deus. Quem escreve o nome de uma pessoa no livro de Deus é Deus. E quero dizer uma coisa, especialmente àqueles que pensam que nós podemos perder a salvação. Irmãos, Deus, o nosso Deus, não tem borracha. O que ele escreveu no livro dele, ele não apaga. Isso é consolador para alguns, para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É por isso que você tem que se alegrar. Não é porque a sua igreja vai bem, não é porque o seu emprego está bem, não é porque a sua família é muito bonita, não é porque você tem o carro do ano, não é porque você consegue expulsar um demônio, não é porque você consegue ler a Bíblia em um ano só, não é por conta dessas coisas que você deve sentir alegria. Alegria profunda. A alegria profunda vem da obra de Deus na sua vida e o registro disso na sua presença. Seu nome está lá? Meu nome está lá? Louvado seja Deus se no seu coração diz assim: Senhor, eu confio que a tua misericórdia foi a razão do Senhor escrever o meu nome lá. E quando Jesus falou essas coisas, olha, se alegrem porque o seu nome está lá, ele começou a se alegrar também, ele começou a exultar. E Lucas usa uma linguagem diferenciada dos outros evangelistas quando diz que Jesus exultou no Espírito Santo. Quer dizer, olha só a trindade aqui presente. Jesus exultou no Espírito Santo se dirigindo ao Pai e dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque estas coisas que estão acontecendo aqui entre nós são coisas que os soberbos, os que acham que entendem a tua lei, os escribas, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, todos aqueles que vivem brigando pela religião, lá na Palestina, no tempo de Jesus, todas as pessoas que se confrontaram com Jesus Cristo e não concordaram de jeito nenhum que ele fosse o Messias, o verdadeiro Deus homem, encarnado, não é? Ele diz: ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Em outra tradução, e revelaste às criancinhas. Revelaste a pessoas que abrem mão dos seus conceitos e preconceitos e confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pessoas que não têm medo de acolher nos seus corações a pessoa de Jesus Cristo. Esses são os pequeninos. São aqueles que entregam a sua vida para serem guiados pelo Senhor. Não são aqueles que batem de frente com o Senhor, não. Não são aqueles que efetivamente acham que com suas atitudes, com as suas ações pessoais, podem se apresentar diante de Deus e dizer: pode me dar a salvação porque eu mereço, eu fui bonzinho o ano inteiro. O problema é que não é no ano inteiro, é a vida inteira. Não vai haver. Alguém disse no passado, olha, se uma pessoa cumprisse todos os mandamentos da lei de Deus, nos segundos, minutos,
horas, dias, meses e anos da sua existência, poderia sim chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu vivi intensamente em santidade desde o meu nascimento, eu quero a minha salvação. Deus seria obrigado a dar. Aí o teólogo complementa: o problema é encontrar esse louco. Porque não existe um só dentre nós que persevere em cumprir a vontade de Deus perenemente. Nós fracassamos. É por isso que Jesus Cristo veio e assumiu o nosso lugar. Ele não fracassou. Só que as pessoas não enxergam isto. Quem enxerga? Enxergam as pessoas cujo nome está no livro. Essas são levadas a compreender, abrem o seu coração em arrependimento, confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e partem para uma vida sacrificial de obediência a Deus. E Jesus Cristo disse: eu estou muito grato ao Senhor, porque é isso que acontece, não tem no nosso meio nenhum soberbo, mas todos aqueles a quem o Senhor quis salvar são quebrantados. E para que você tenha a noção de que o seu nome está escrito no livro da vida, você tem que se perguntar: qual foi o dia que eu fui quebrantado? Qual foi o dia que eu fui convencido que eu sou indigno demais da santidade de Deus? E qual foi o dia em que eu senti a segurança, a confiança de entregar a minha vida incondicionalmente a Jesus Cristo? Qual foi o dia? Qual foi a época? E se você se lembrar do dia ou da época em que isso aconteceu, pode se lembrar daquele verso das cartas de João que dizem assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que tendes o Filho de Deus. Olhando para o texto, nós vemos então que Jesus Cristo mostra uma coisa interessante, que é conclusiva. Ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Verso 22, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Quem é que pode conhecer a Deus na sua plenitude? Nenhum de nós conhece Deus na sua plenitude. A Bíblia mostra algumas faces de Deus, mas Ele é insondável. Deus é sempre maior do que nós podemos, na nossa curta imaginação, imaginar. Mas Jesus conhece o Pai plenamente, desde a eternidade, porque Ele é de mesma essência, Ele é de mesma substância, Ele é um com o Pai. Então Ele conhece bem o Pai. E o Pai, igualmente, conhece bem o Filho. Mas o interessante aqui é que Jesus Cristo diz assim: ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso me lembra uma palavra do apóstolo Paulo, que disse assim, repetindo os idos tempos de Moisés, ele disse assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. O livro da vida não se compra. O nome de uma pessoa está lá por conta da absoluta misericórdia de Deus. Seu nome está lá. Ainda que você já tenha expelido demônios de alguém, seu nome está lá. Que essa pergunta martele a sua cabeça nesta noite. Meu nome está lá? Eu já me entreguei?
Eu já confessei? Jesus Cristo já quis revelar o Pai para mim? Eu vou desperdiçar a minha vida com outras coisas, enquanto Jesus Cristo manifestou toda a sua graça para comigo, escrevendo meu nome lá? E aí, então, ele disse, terminando este parágrafo, ele chamou seus discípulos em particular e disse assim: vocês são muito felizes, porque vocês estão vendo estas coisas agora. Eu quero perguntar, você está enxergando a misericórdia divina sobre você? Desde antes da fundação do mundo, Deus quis você. Deus te amou. Antes mesmo que seus pais existissem, Deus te amou. E Deus te conferiu autoridade para viver como um crente nesta terra, para exercer um ministério na vida das pessoas. E Jesus Cristo disse assim: vocês são muito felizes se vocês estão o que vocês estão vendo agora. Não é? Por quê? Porque muitos profetas falaram dessas coisas. Os reis, Davi, por exemplo, um grande rei, falou dessas coisas no passado, mas eles não viram a concretização da promessa. E vocês estão vendo agora. É claro que os discípulos ainda não tinham visto o sacrifício que Jesus Cristo ia fazer. Nós já vimos. Então, o nosso privilégio em relação aos discípulos naquele momento foi tão grande ou maior quanto. Eles viram Jesus face a face, nós não vimos. Nós vimos Jesus pela palavra. Mas agora nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus Pai. Ele está trabalhando a favor daqueles cujo nome está onde? No livro. Pessoas que já partiram deste mundo, pessoas que estão vivendo neste planeta, neste nosso tempo, pessoas que ainda vão nascer se Jesus Cristo não voltar. Enquanto Jesus Cristo não voltar, os do livro estão sendo tratados. Então, o apelo que eu lhes faço, meus queridos irmãos, nesta noite, é que sondem o coração para saber que tipo de alegria vocês têm. Não deve ser alegria igual a dos discípulos daquele tempo. Deve ser uma alegria por ter Jesus arrolado os nomes no céu. Deve ser uma alegria porque Jesus Cristo não se revelou para a maioria das pessoas, Ele se revelou a você. E Ele compartilha a intimidade de Deus o Pai com você. Se você é um crente em Jesus Cristo, se eu sou um crente em Jesus Cristo, nós somos pessoas bem-aventuradas pelo que nós estamos contemplando do Senhor. Abaixe sua cabeça um pouquinho. Reflita sobre a sua condição espiritual. Interceda em favor daqueles que você está lembrando agora, que são pessoas da sua proximidade, que precisam ouvir do Evangelho do Senhor. Interceda por eles e louve ao Senhor de todo o coração por conta do fato de que, se houve conversão da sua vida, por meio da graça, por meio da fé, seu nome está lá.